Nesse caso, nesse E é um formato... custo, né? E é um Financeiro custo, de tempo. exatamente. De tempo é dinheiro Por também. isso que eu falei, se você é um filhinho de papai, como hoje tem uma galera aí da geração atual que é, né? A gente vê porque a gente tem jovens na nossa família, a gente, putz, a faculdade vai te ajudar, porque vai te tirar dessa zona de conforto e te levar para um outro ambiente onde você vai ter que nadar aí sozinho, né? Mas aí o exército não é melhor? Eu acho. Pode ser, Eu acho. pode ser também. Passa E um até o aninho trabalho, lá. até o trabalho. Passa Vai um ser office aninho. boy. Mas eu prefiro o serviço militar obrigatório. Ele, lógico que vai criar uma série de características no recruta, mas é um ano quase de trabalho escravo, cara. Porque Mas eles aprende muita trabalham... Você que coisa, né? passou Eu me lá. arrependo de não Aprende. ter pego. Eu Aprende acho que molda bastante. caráter. Não, molda. É, Porque você submissão. trabalha pra Se você cacete, só for você filho de aprende a ter militar, você molda responsabilidade. também. Tipo, eu fui. É que você Mas já é um nasceu negócio nesse que- berço, né? Então você já foi moldada. Você Exato. precisava de outra coisa. E que o serviço militar, o recruta hoje, ele ganha menos do salário mínimo. É muito pouco, E gente. também, quando vai chegando no final do ano, é um serviço onde você tá 24 horas no quartel fazendo segurança, aí te liberam, e no dia seguinte você tá lá pra ficar mais 24 horas, sabe? Então tem um dia de intervalo entre dois. Então, você Mas, de não existe novo- no final do ano. Você só tá em pé e deitado, em pé e Calma. deitado. É um Mas, de negócio novo, meio estamos falando punk. daquela galera que Não, tem toda a sim, estrutura, sim. que assim, quer se humildar, quer saber como é a vida. Exato. Quer saber como é a vida real, o que significa trabalhar em grupo, coletivismo, porque você depende muito do trabalho do outro também, né? E eu acredito que hoje, uma das coisas que a gente mais sente falta e que tem falta no mundo como um todo é o senso do coletivo mesmo, né? Acho que se todo mundo pudesse desenvolver... Parece que tá todo mundo falando disso, mas ninguém tá de fato vivendo isso, né? É, viver mais, falar menos e viver mais. Vamos viver o coletivo, vamos entender como a vida do outro depende da minha vida e como a minha vida depende da ação do outro, assim. Acho que se todo mundo vivesse isso, o mundo seria um lugar melhor. Talvez Ó, seja muito otimista. Apenas um ponto sobre essa questão do exército. Eu já conheci uma família rica, onde para os homens terem acesso à herança, para poder estar na linha para receber realmente o dinheiro, eles tinham uma formalidade, eles tinham que ter servido o exército. Ter feito a formação de oficiais da reserva, CPOR, né? Viu? E quando eu olhei isso, eu falei, cara, Vai ser é um assim. critério interessante. Mas o ponto que está sobre faculdade é que a gente já discutiu muito isso, e eu acho que depende muito da carreira que a pessoa vai seguir, porque não dá pra ser médico e não fazer faculdade, entendeu? Não. Ah, vou ser médico por conta própria aqui, Não. deixa eu abrir esse cérebro e aprender. Não dá. Né? Agora, para outras faculdades, eu acho que já é um negócio mais relativo. Mas no Brasil tem um dado interessante, que tem um viés nesse dado, eu vou explicar logo a seguir. Quem faz faculdade ganha, na média, 141% a mais do que quem tem apenas ensino médio. E quem faz pós-graduação ganha 350% a mais do que quem tem apenas o ensino superior. Só que quem vai para a faculdade geralmente já tem mais dinheiro. Sim. Então, o pessoal que tem mais dinheiro continua tendo mais dinheiro ao longo Exato. da vida. E, por exemplo, respondendo a pergunta que eu fiz para vocês também, se eu tivesse 18 e não tivesse dinheiro, eu não iria para a faculdade, eu não tenho dinheiro. Tem que resolver um problema antes. Sim. Agora, eu gostaria de ter tido a maturidade, não sei se eu teria, porque geralmente a gente com 18 tem uma cabeça e com 30 a gente pensa, poxa, que legal seria ter minha cabeça de hoje com 18, né? Mas eu teria levado muito a sério algumas disciplinas escolares. E eu adoro história, por exemplo, mas eu tô falando de português e matemática. Matemática, pelo menos o básico, não é, cara, equação de segundo grau, é porque, pô, a gente investe, a gente vê que é conta de multiplicar, dividir, subtrair e somar. Se você souber bem frações, cara, pô, o numerador e o denominador, se o denominador aumenta, a relação fica menor, você já tá bem já. E a parte do português não é saber conjugar o verbo ser no pretérito mais que perfeito. Não, isso daí... É você saber realmente se expressar de forma escrita. Porque em rede social, isso é mega importante hoje em Sim. dia. Você escreve muito. E aí, com rede social, eu consegui ter mais alcance. Eu me tornei uma pessoa mais produtiva. Ao invés de dar aula para 30, eu tô dando aula para 10 mil. E isso porque eu consigo escrever bem. Até no final do meu livro, eu boto um esboço do que seria aquela educação que eu gostaria de dar, por exemplo, para Maria Tereza. Pensando fora escola, né? Eu gostaria que ela fosse muito boa em algumas coisas. Primeira delas, né? Teria que ser boa em leitura, porque é difícil escrever bem sem ler bem. Sim. Então a pessoa tem que ser capaz de interpretar texto, e hoje em dia a gente vê que essa habilidade está em falta. Difícil. Vários conflitos acontecem por conta Porque o disso. povo leu Interpretação errado, de né? texto. Interpretou bem, escrever bem, teria que ser bom em fazer redação e matemática básica. Isso para mim seria o trivial, né? O trivium lá de trás dos antigos, né? Que eles tinham educação em trivium e quadrivium. O quadrivium seria o quê? Eu acho que é importante ter uma boa oratória, principalmente em rede social. Todos aqui se expressam bem, por isso nós estamos nessa mesa e não gravando um podcast sobre por que não tivemos sucesso na internet, que ninguém veria.